Vamos então resolver alguns exercícios, referentes a essa primeira aula de Guerra Fria. Então, exercício número 1, da PUC. Observe o gráfico e assinale a alternativa que apresenta uma interpretação correta dos dados. Então, o gráfico indica o número de mortes por país durante a Segunda Guerra Mundial. Na legenda, a gente tem que cinza escuro são as mortes militares, em milhões. Cinza claro, as mortes civis. E aqui, o total de mortes, somando cinza claro e cinza escuro. O que a gente percebe? Que o país onde mais pessoas morreram foi a União Soviética, um dos vencedores do conflito. Na sequência, China, depois Polônia, Indonésia e assim por diante. Pergunta, Então, observe o gráfico e assinale a alternativa que apresenta uma interpretação correta dos dados. Vamos lá, analisar alternativa a alternativa. A. Os países vencedores tiveram menos perdas humanas. Está errado. A União Soviética, por exemplo, estava entre os vencedores. É o país onde mais gente morreu. B. O número de mortes civis foi maior entre os perdedores do que entre os vencedores. Está errado também. Então, olha o caso aqui da União Soviética. Morreram mais civis do que militares. A China, que também foi um dos países vencedores, ela teve muito mais mortes de civis do que de militares. C. Em todos os países houve perdas militares maiores do que entre os civis. Está errado. Em alguns países isso é fato. A Alemanha teve mais mortes militares do que civis. Japão, a mesma coisa. Estados Unidos praticamente não teve morte de civis. Mas está errado dizer que em todos os países houve mais perdas militares do que civis. Porque em vários outros, as perdas civis foram bem maiores do que as perdas militares. União Soviética, China, Polônia, Indonésia, Índia, Iugoslávia, vários casos. Então está correta a D. Em vários países, as perdas humanas foram apenas civis. É fato. Aqui a gente tem vários casos. Indonésia, Indochina francesa, Indochina que depois se desmembra em Vietnã, Laos e Camboja, Lituânia, Tchecoslováquia, Grécia, Mianmar, Letônia. Então, está correto. Alternativa D. Exercício 2. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. Veja só, é um trechinho do livro Selvagens e a Massa, o papel do racismo científico na montagem da hegemonia ocidental. Trechinho utilizado num exercício do Enem. Pergunta. A posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacava. Que posição assumida pela Unesco foi essa? Então, a Unesco, um órgão da ONU. Vamos ler novamente o enunciado. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Então, a Unesco, órgão vinculado à ONU, assumia a posição de que não há raças humanas, de que há uma unidade entre os seres humanos. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. Ou seja, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o posicionamento da Unesco de que não há raças humanas, de que não há raça superior nem raça inferior,
começa a se difundir pelo mundo essa ideia de que o pensamento racista é discriminatório e tem que ser combatido. Agora, a pergunta, ela se refere a um elemento que motivou, tá, essa posição da ONU e da Unesco. O que, durante a Segunda Guerra, ou seja, nos anos que antecederam essa Declaração dos Direitos Humanos, ocorreu no mundo, que chocou o planeta e motivou essa declaração e o combate ao racismo. Vamos lá. O ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor. Está errado. Esse ataque, ocorrido em dezembro de 1941, ele não teve uma conotação racista. Foi um ataque militar, que acabou levando os Estados Unidos a declarar guerra ao Japão e ao eixo. Mas não tem nenhuma relação com essa declaração dos direitos humanos, essa declaração antirracista da ONU. Desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre nações. A posição da Unesco se refere ao combate ao racismo. Então não há uma relação evidente entre a Guerra Fria e isso. Morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial. Está errado também, porque a alternativa não se relaciona com o texto, nem com a pergunta exatamente, porque ela não está falando no combate ao racismo, ela não está relatando algum episódio que envolva essa questão racial que tivesse ocorrido aí durante a Segunda Guerra. E execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazista. É exatamente essa a alternativa. Por quê? Porque, como vocês viram nas aulas de Segunda Guerra, o extermínio dos judeus promovido pelos nazistas durante a Segunda Guerra foi revelado ao mundo no final, né, do conflito, em 1945. E isso chocou o planeta, porque nunca tinha ocorrido até então um extermínio em escala industrial de todo um povo fundamentado em princípios racistas. Então, como vocês viram e estudaram, né, o Holocausto judeu foi algo, né, que se desenvolveu por causa da ideologia nazista, da ideologia racista. E isso, da maneira como ocorreu, nunca tinha acontecido antes e chocou o planeta. Esse choque motivou a ONU, posteriormente, a declarar-se contra o racismo, determinando que era um dever civilizatório combater o racismo, que não há raças superiores e inferiores. Aí está errado também, porque o lançamento das bombas atômicas sobre o Japão não teve uma motivação racista. E a questão está falando sobre racismo e sobre uma postura da ONU antirracista. É isso.